Programa Justiça Suas Ordens, desembargador Sebastião Martins, da Escola Superior da Magistratura, que pertence à Associação dos Magistrados Piauienses, de que o colega foi presidente em duas oportunidades diferentes, agradece a sua simpática presença e lhe deseja uma boa tarde, assim como aos seus telespectadores. Eu lhe formularia uma pergunta fazendo um rápido encaminhamento. O calendário das eleições gerais de 2018 foi aprovado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral em sessão administrativa do dia 18 de dezembro do ano passado e traz mudanças importantes a serem observadas pela Justiça Eleitoral do Brasil. Hoje, dia 9 de maio, por exemplo, é o prazo final para os eleitores fazer a regularização dos seus títulos eleitorais. Na condição de diligente vice-presidente e corregedor do TRE do Piauí e que acompanha com vivo interesse o processo eleitoral deste ano, quais as principais mudanças, quais as principais datas do calendário eleitoral a ser observadas por candidatos, partidos, eleitores e a própria Justiça Eleitoral? Então, boa tarde ao desembargador Edivaldo Moura, desembargador Valério. Eu que agradeço o convite, estar aqui presente hoje nesse programa que já tem uma grande audiência. Bom, nós sabemos que o ano passado, em outubro do ano passado, o Congresso Nacional aprovou duas leis que chamam da reforma política. Houve uma mini reforma política no país. É a Lei 13.487 e a Lei 13.488. Dentre as grandes mudanças das eleições deste ano, eu quero destacar, é o fim do financiamento das empresas públicas. Hoje é totalmente proibido. E respondendo já à pergunta do desembargador Edivaldo Moura, nós temos o TSE, no dia 18, na última sessão do ano, estabeleceu o calendário para as eleições de 2018. Esse calendário vai de janeiro até a data da diplomação dos candidatos. Bom, vou destacar alguns pontos do calendário eleitoral. Inicialmente, a partir do dia 1º de janeiro deste ano, é bom que todos os partidos políticos saibam disso, é proibido qualquer pesquisa eleitoral sem o prévio registro na Justiça Eleitoral. Então, é o primeiro calendário, primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2018, a partir desta data, não pode haver nenhuma pesquisa sem o prévio registro na Justiça Eleitoral. E daí nós temos outros fatos. Por exemplo, no dia 7 de abril, nós sabemos que o prazo de filiação eleitoral foi reduzido com essa mini reforma política para 6 meses. Então, o dia 7 de Brasil, o 7 de abril agora, que já foi expirado, já terminou, era o último dia para os candidatos se filiarem ao partido político ou mudar de partido político. Outra data importante, significativa do calendário eleitoral deste ano. Destaco também, como lembrou o desembargador Edivaldo Moura, hoje nós estamos 9 de maio. Então, hoje é o último dia para a regularização do título eleitor. Aqueles eleitores que querem mudar o seu cadastro, o seu domicílio eleitoral, tem até hoje, às 19 horas. No Brasil todo, nós estamos vendo muitas filas. A própria Justiça Eleitoral divulgou essa data várias vezes, com bastante antecedência, mas, infelizmente, o brasileiro só deixa para o último dia. Nós estamos verificando hoje, em todo o Brasil, as grandes filas. Aqui o TRE... Como sabe Vossa Excelência, nós temos os cartórios eleitoral e a central de atendimento ao eleitor que está funcionando hoje até às 19 horas, no centro e no shopping, no Rio Puti Shopping. Prosseguindo, algumas datas que eu estou lembrando do calendário eleitoral. Houve uma redução também da propaganda política e, consequentemente, também do período das convenções partidárias. Por exemplo, as convenções partidárias é a partir do dia 20 de julho. Antigamente era em junho. Foi de 20 de julho ao dia 5 de agosto. E a partir do dia 5 de julho, os partidos políticos poderão haver aquela campanha, propaganda intrapartidária. É proibido, porque nós sabemos que a propaganda eleitoral antecipada, ela é rechaçada pela lei eleitoral, só poderá ocorrer no dia 16 de agosto. Então, qualquer propaganda antes do dia 16 de agosto é considerada ilegal pela Justiça Eleitoral. E, finalmente, eu quero destacar 2 pontos para lembrar
aos telespectadores, nós temos eleições em 2 turnos. O primeiro turno das eleições será no dia 7 de outubro, né? Um domingo. E o segundo turno já está previamente estabelecido, no dia 28 de outubro. A grande modificação também, Valdeirvaldo Moura, que eu quero destacar, foi o encurtamento, como eu disse, da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Nós temos 2 tipos de propaganda, né? A propaganda, primeiro, de comícios, comícios, camisetas. Essa poderá ser ocorrida a partir de agosto, a partir do dia 16 de agosto. Agora, a propaganda no rádio e na televisão, antes era 45 dias antes, foi encurtada. Então, a partir do dia 31 de agosto, nós começaremos a ter a propaganda gratuita no rádio e na televisão. Obrigado. Desembargador Sebastião, o colega é vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral e corregedor, portanto, as perguntas que girem não pode fugir do tema das eleições. E o colega como eu, o desembargador Edivaldo Moura, fomos juízes eleitorais durante muitos anos, na época do voto impresso, da famosa urna de lona. Portanto, sabe que até as eleições de 1996, acompanhar a apuração dos votos nas eleições era algo compatível com o exercício de paciência. Isso. Eu lhe perguntaria, hoje, com a implementação da urna eletrônica, até que ponto a evolução do voto colaborou para o processo eleitoral? A consciência do eleitor também mudou? É verdade. Hoje, como o doutor Valério destacou, nós temos hoje o voto eletrônico, né, e apuração totalmente eletrônica, diferentemente do que ocorria no passado. Mas, desembargador Valério, este ano também não vai ter outra modificação. Haverá também o voto impresso em 10% das urnas, né? Para alguns foi um grande retrocesso da lei eleitoral, porque houve pressão de alguns partidos políticos, mas haveremos ainda, destacar 10% do eleitorado, haverá o voto impresso. Além do voto eletrônico, algumas urnas que serão depois estabelecidas pelo próprio Tribunal Eleitoral serão voto impresso também. O próprio Tribunal Eleitoral era contra esse voto impresso, porque o custo desse voto impresso chegará a quase 1 milhão, né? 1 milhão de reais, mais de 1 milhão de reais. Então, é um custo significativo, já que nós temos uma tecnologia a serviço da democracia, a serviço do cidadão. É uma novidade para essa eleição. É a grande novidade também, o voto impresso. Meu caro desembargador Sebastião Martins, nos últimos anos, verifica-se que a Justiça Eleitoral deixou de ocupar-se apenas com a organização das eleições, passando a desenvolver projetos que visam a contribuir para a consolidação das eleições mais conscientes e transparentes. No Piauí, o Tribunal Regional Eleitoral, desde alguns anos, vem ajudando a conscientizar os eleitores com a criação da ação Justiça Eleitoral e Cidadania e com a Escola Judiciária Eleitoral, que busca, acima de tudo, conscientizar o eleitor sobre a importância desse ato cívico, procurando aumentar o nível de consciência crítica e de educação política do eleitor. Como o ilustre colega, como vice-presidente e corregedor regional eleitoral, vê a ação Justiça Eleitoral e Cidadania e a nossa aguerrida Escola Judiciária Eleitoral com essa preocupação? Bom, antes de responder a pergunta do desembargador Edivaldo Moura, eu quero destacar um ponto seguinte. Nós vivemos uma democracia, né? E qual o papel da Justiça Eleitoral? O papel da Justiça Eleitoral é garantir a normalidade e a legitimidade das eleições no país. Para quê? Para evitar que haja um desequilíbrio no pleito, haja abuso do poder econômico, haja compra de votos, haja fraude eleitoral. Esse é o papel da Justiça Eleitoral e garantir, sobretudo, um princípio que está na Constituição Federal, que é o princípio da soberania. Então, a soberania popular é um dos princípios democráticos, está na nossa Constituição, e num regime democrático, vence as eleições, é o princípio da maioria. Então, aquele que tiver a maioria da simpatia do eleitorado, vence as eleições. Infelizmente, vou responder a sua pergunta, infelizmente, nem sempre uma maioria, sobretudo, por exemplo, nos pequenos municípios, nós temos uma maioria muito pequena, de 10 votos, 50 votos,
Essa maioria era para representar a soberania popular, a maioria da vontade daquela comunidade. Mas, infelizmente, como disse, nós temos abuso do poder político, abuso do poder econômico, captação ilícita de sufrágio, que nada mais é do que a compra de voto. Daí, voltando agora à pergunta de Vossa Excelência, o papel significativo, relevante da Escola Judiciária Eleitoral, e Vossa Excelência foi mais. Além da Escola Judiciária Eleitoral, que tem um papel preponderante, Vossa Excelência criou um serviço muito importante, avocou para a presidência, que é a Ação Justiça e Cidadania, que visa exatamente conscientizar, orientar o eleitor para que ele possa dar um voto consciente, né? Somente como eleitor consciente, educado, nós teremos realmente um país democrático, livre de corrupção e um bom gestor efetivamente no governo. Nós queremos destacar, desembargador Edivaldo Moura, o papel da Escola Judiciária, inclusive o atual presidente, o ministro Fux, né, já disse que cada presidente do TSE tem sua linha de ação. E a linha de ação dele, ele já destacou que vai exatamente delegar essa função, que é o ministro Tarcísio Vieira, que é o diretor nacional da Escola Judiciária, para esse papel de orientação, de conscientização ao eleitor e também à escola de políticos, né? Nós sabemos que os gestores também têm que passar uma reciclagem para que seja um bom administrador público. Com certeza. Desembargador Sebastião, nós sabemos que a pré-campanha estimula que todo mundo faça política, o que é legítimo, naturalmente. Temos praticamente uma campanha explícita nas redes sociais. Eu perguntaria a Vossa Excelência como a Justiça Eleitoral do Piauí vai exercer a fiscalização nesse tipo de campanha. Há estrutura para fiscalizar e dar resposta ágil, dentro do limite da lei? Eu participei recentemente lá em Brasília, né, na Escola Judiciária Eleitoral, de um seminário sobre propaganda política. E um dos temas, desembargador Valério, era exatamente esse, né? Era a relevância dos meios sociais, a internet, né? O Facebook, né? E uma grande preocupação da Justiça Eleitoral é com as fake news. O que são fake news? São notícias falsas. E a dificuldade de se detectar, né, e se proibir essas falsas notícias que podem, sim, desequilibrar o pleito eleitoral. Uma notícia falsa na campanha eleitoral pode elevar uma candidatura, como também pode destruir uma candidatura correta e justa. Então, o papel da Justiça Eleitoral é evitar, né, que essas notícias falsas desequilibrem o pleito. A Justiça Eleitoral está se preparando, né? Nós temos como se diz, elementos, tecnologia, né, passível de proibir, né, o juiz exercendo, o juiz eleitoral, o poder de polícia, ele pode coibir sim, inclusive na internet. Muito bem. Vários mecanismos legais vêm sendo contestados pelo cidadão brasileiro, pelo eleitor, notadamente pelos mais esclarecidos. Há quem diga que essa onipresença da corrupção eleitoral é uma cortina de fumaça que impede o Brasil de discutir problemas estruturais como o da educação, o da saúde e o da segurança pública. O senhor acredita que tudo isso faz parte de uma orientação equivocada, ataques aos mecanismos existentes? É possível se subestimar o eleitor atualmente? É verdade. Hoje fala-se muito, como disse Vossa Excelência, na teoria da corrupção, né? Muitos discutem até que se isso seria uma fuga para a discussão de temas importantes como a educação, como a saúde, o saneamento básico do país. Nós estamos vivendo hoje, desembargador Edivaldo Moura, desembargador Valério, uma nova realidade, né? Nós estamos no pleno século XXI e que o povo acordou, né? Nós temos os costumes políticos estão mudando, né? Está havendo transparência política e eu destaco o papel do Ministério Público, da sociedade, da imprensa, né? E outras entidades que contribuem para o aperfeiçoamento da nossa democracia e da nossa cidadania. O país com corrupção é um país do atraso. Nós temos grandes países desenvolvidos. Agora mesmo, o Chile, por exemplo, que da América do Sul, que deu um grande salto de qualidade, de desenvolvimento, com infraestrutura, um país que livre de corrupção, né? Dentro da América Latina, América do Sul, sobretudo,
nós também estamos mudando. E o papel do agente público, da imprensa, do Ministério Público, é exatamente fomentar essa consciência de que, para que o país possa crescer, tem que haver educação e menos corrupção. Temos agora um rápido intervalo. Depois desse intervalo, recomeçaremos a nossa entrevista com a próxima pergunta do ilustre colega Valério Chaves. Desembargador Sebastião, muitas pessoas às vezes nos interrompem, nos perguntando qual é o papel da Corregedoria de Justiça, já que existe presidente. O que é que faz a Corregedoria? E eu aproveito essa oportunidade para que Vossa Excelência esclareça às pessoas leigas qual é o papel da Corregedoria e o que espera dos juízes eleitorais do nosso Estado nessas eleições. Bom, mas dentro da estrutura do Tribunal Regional Eleitoral, como sabe Vossa Excelência, existe o presidente do tribunal, o corregedor e a vice-presidência. Aqui no estado do Piauí, alguns estados, o cargo de corregedor é acumulado com o cargo de vice-presidente. Qual o papel da Corregedoria Regional Eleitoral? Em primeiro lugar, o corregedor eleitoral é responsável pelo acompanhamento, pela fiscalização dos serviços no primeiro grau dos cartórios eleitorais e nas zonas eleitorais. Tem também uma função disciplinar, que é zelar, que é fiscalizar a atuação de cada juiz eleitoral e dos servidores da Justiça Eleitoral, o papel disciplinar. Mas o grande papel do corregedor eleitoral, sobretudo nas eleições gerais, que é este ano, nós estamos tratando de eleições gerais, eleições para governador, para presidente da República, o corregedor também é relator nato, é relator privativo daquelas ações, daqueles processos que têm denúncia de abuso de poder econômico, de abuso de poder político. E fraude eleitoral. Então, o corregedor é o relator nato das ações de investigação judicial eleitoral. Toda vez que houver uma representação, uma ação contra determinado político, candidato a deputado, a governador ou senador no estado do Piauí, essas ações de abuso de poder político, as AIGs, são privativas do corregedor. É o relator. É lógico que a decisão é do colegiado, mas o relator nato é o corregedor que levará ao plenário, né, são os 7 juízes, para decidir sobre a aplicação de cassação de registro de candidatura, de aplicação de multa. É o relator originário dessas ações. É o papel importante da Corregedoria zelar pelo efetivo cumprimento da lei eleitoral. Além da condição de vice-presidente, que é o corregedor, substituir. Exatamente, além de, como eu também sou vice-presidente, o vice-presidente substitui o presidente dos impedimentos e nas suas ausências eventuais. Muito bem. Desembargador Sebastião, neste ano de eleições no Brasil, a Justiça Eleitoral cumpre o seu papel de esclarecer não apenas a possibilidade do eleitor votar, mas busca também orientar sobre a importância desse importante ato cívico. O senhor, na condição de corregedor eleitoral, de vice-presidente, acredita que o eleitor piauiense está realmente preparado para votar, escolhendo de forma responsável e consciente os seus candidatos e contribuindo assim para o aperfeiçoamento de nossa ainda incipiente democracia representativa? Houve grande mudança, desembargador Edivaldo Moura. Acho que hoje, cada dia mais, o eleitor piauiense está cada vez mais consciente. Hoje, com os meios de comunicações, com as escolas em todos os municípios, com o rádio, com a televisão, com a internet, eu acho que o eleitor, o cidadão, está mais consciente e sabe votar sim. Infelizmente, isto é a exceção, nós temos ainda determinados eleitores que, para votar, se sujeitam a pedir o voto. Então, mas isso é corrupção eleitoral. Tanto aquele que dá o dinheiro, quanto o eleitor que recebe também ou dinheiro, ou a vantagem, ou qualquer serviço. Mas, no geral, o eleitor piauiense está cada vez mais consciente e ele está procurando escolher o melhor candidato, o melhor gestor para a sua cidade, para a Câmara dos Deputados, para o Senado da República, para o Presidente da República. Houve sim uma mudança significativa na mudança dos costumes, na educação do piauiense, né? Mas, infelizmente, é exceção, repito, ainda tem corrupção eleitoral, ainda tem abuso de poder econômico. Gostaríamos também que Vossa Excelência falasse um pouco sobre a implementação da biometria no sistema de votação.
seu ponto de vista. Bom, com relação à biometria, é um motivo de alegria, né, para a Justiça Eleitoral do Piauí, Vossa Excelência, quando foi corregedor também. A biometria foi encerrada no dia 6 de março, o cadastramento biométrico, no dia 6 de março. E no dia 6 de março, nós pegamos os dados, nós tínhamos 98% do eleitorado piauiense está todo cadastrado biometricamente. É um grande avanço que vai evitar fraude nas eleições. E esse trabalho, eu cheguei há pouco tempo na corregedoria, foi feito pelo desembargador Edivaldo Moura como corregedor eleitoral e nós atingimos, em dia 6 de março, 98%. Hoje, com o dia 9 de maio, acredito que vamos chegar a 100% do eleitorado, porque muitos eleitores, aqueles eleitores que perderam o recadastramento têm a oportunidade até hoje de se recadastrar novamente. Então, eu acredito que vamos chegar quase a 100% do eleitorado do Piauí, todos recadastrados biometricamente. Por que isso é importante? Evita fraude e o eleitor não precisa, nenhum eleitor pode votar por outro. Hoje, com a identificação biométrica, com o dedo polegar, ele chega na sessão eleitoral, pode levar inclusive o título digital, se quiser, e ele vota naturalmente, sem fraude. Isso é um grande passo, é a grande contribuição da Justiça Eleitoral que o desembargador Edivaldo Moura, como corregedor, implementou. Uma segurança, né? Uma segurança. Próprio voto. Meu caro desembargador Sebastião Martins, né? Qual o papel do eleitor e da sociedade como um todo no processo de moralização das eleições brasileiras? Esse papel precisa de algum outro tipo de implementação para que, de fato, tenhamos uma eleição que se imponha ao respeito de todo cidadão brasileiro na sua abalizada avaliação? Dizem que todo povo tem um governo que merece o governo que tem, né? Exatamente isso. Nós vivemos esse momento no mundo todo, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, que são países democráticos, né? O povo elege, né, os seus representantes sem influência da mídia, sem influência do econômico. O eleitor piauiense, o eleitor brasileiro, tem essa função importante, desembargador Edivaldo Moura, de cada vez mais procurar se conscientizar da importância do voto. Voto consciente é aquele voto que ele acha que aquele candidato, determinado candidato, é o melhor para o país, é o melhor para a sua cidade, é o melhor para o seu estado. Essa consciência política tem que ser fomentada diariamente nas escolas, desde as primeiras lições, a escola, primeiro e segundo grau, até que o eleitor forme a sua consciência crítica. O que é consciência crítica? É saber o que é melhor, porque o eleitor tem que saber o que é melhor para o seu país, para o seu estado, e somente com a educação ele consegue esse nível de consciência crítica. Desembargador Sebastião, mesmo Vossa Excelência sendo gestor público, não poderia escapar dessa pergunta que muita gente nos assiste gostaria de fazer. Ultimamente passou-se a falar em crise de representatividade em relação a uma descrença na política. O senhor vê esse fenômeno? É verdade. Atualmente nós estamos vivendo essa grande operação Lava Jato, né? E a descrença, eu confio, muito grande nos políticos brasileiros, né? Infelizmente, vários deputados federais, senadores sendo processados, presidente da República preso, nós temos o presidente preso, e isso é ruim, né? Infelizmente, provoca na sociedade uma descrença pública. E, inclusive, determinadas pessoas, pregam o voto em branco, né? Já que os políticos estão corruptos, não estão contribuindo, não estão tendo uma boa representatividade, muitos pregam, desembargador Valério, o voto branco. Mas nós devemos reagir. Eu acho que o país, para mudar, não podemos votar em branco, o eleitor tem que comparecer no dia da eleição, procurar votar corretamente, né? E voltar a acreditar em seu país, né? O papel do Congresso Nacional, o Poder Legislativo, é um papel relevante para o país. Nós vivemos, como eu disse, uma democracia, e o Congresso Nacional, que é a Câmara e o Senado, tem um papel relevantíssimo. Todos os grandes temas do país, desde a educação, da política, são discutidos pelos deputados e senadores. Nós temos que dar valor, dar uma grande relevância ao papel de um deputado federal e de um senador da República. É imprescindível numa democracia. É imprescindível na democracia esse papel. Meu caro colega Sebastião Martins, como é de sabença geral, a corrupção está na ordem do dia
Não há um dia em que a imprensa falada, escrita e televisada não faça referência a atos danosos de corrupção, que com certeza macula, como o Valério disse há pouco, a nossa credibilidade, né? Desacredita a atuação da própria justiça como um todo, né? Eu queria ouvir do ilustre colega como vê o atual momento político-institucional do Brasil. É possível ainda reverter tão danoso e caótico quadro, já que as trombetas do apocalipse ainda não soaram? Bom, desembargador Edivaldo Moura, nós temos que ter esperança, né? Mas o momento é difícil. Nós estamos atravessando uma quadra muito difícil em nosso país. Denúncia de corrupção, de desmando, de obras não concluídas. Mas nós temos que ter esperança, né? Então, esse é o momento certo. 2018, nós brasileiros, eu falo aqui como cidadão, nem como corregedor. Nós, como brasileiros, como cidadão brasileiro, temos que acreditar no nosso país. Nós temos que acreditar nas instituições, no Congresso Nacional, no Poder Judiciário, na imprensa, nas escolas, nos clubes de serviço. Nós temos que ter esperança. E o momento é este, né? É de acreditar no país, ter esperança e lutar para um Brasil melhor, que é para que possa ter qualidade de vida, para que o cidadão do campo tenha maior produção, para que as escolas funcionem, para que melhore o crescimento do PIB do país. Nós temos que ter esperança. E o momento é esse. As eleições de 2018 é o grande momento do cidadão brasileiro escolher bem os seus cidadãos, os seus representantes. Pagador Sebastião Martins, já fui informado de que o nosso prazo, o nosso tempo, o tempo do nosso programa se expirou. Só nos resta agora agradecer, sensibilizado pela sua importante entrevista, pela sua abalizada entrevista, pela sua coerente e objetiva entrevista, né? Em nome nosso e em nome da escola que eu dirijo e de que, como disse o colega, como presidente da Associação dos Magistrados, ajudou bastante. Então agradeço e deixo as palavras, e deixo com as considerações finais, a palavra com Vossa Excelência. Bom, eu queria também agradecer ao desembargador Edivaldo Moura, ao desembargador Valério pelo convite, por essa boa entrevista e dizer que nós estamos à disposição desse programa para novos esclarecimentos. Esperamos voltar outra vez aqui e reafirmar mais uma vez, né, que nós temos que acreditar no nosso país, tem que renovar as esperanças para um Brasil melhor, para um Brasil do futuro. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.